tá? Deixa eu começar a gravar aqui, se não esqueça. Em série, né? Esse foi que eu resolvi. Até extrapolei um pouquinho do que estava perguntando aí, tá certo? Próximo exercício é esse 17 aqui, tá? Esse conteúdo de elétrica aqui, ó, se você não vai virar físico nem engenheiro elétrico, a engenharia elétrica, a gente considera ela a mãe de todas as engenharias, né? Um tempo atrás aí, deixa eu ir para aplicações, né? Até tirei essa informação do livro de vocês aí, ó. Essa páginazinha aí, ó. Até pouco tempo a engenharia elétrica ela era considerada a mãe de todas, né? A mãe de todas as engenharias. Nem tinha tanta opção como tem hoje. Então, geralmente, grosseiramente falando, você estudava engenharia elétrica e depois, não é uma coisa tão antiga assim, eu que tô velho mesmo. Em 2002 eu não tinha formado ainda, mas tá quase formando, praticamente formado. 2002, mais ou menos, 2001, era assim. Você ia lá no departamento de engenharia elétrica, né, de algumas universidades, pelo menos a que eu fiz, foi a UFV, a UFMG, a Federal de Minas Gerais. No último ano de engenharia tinha algumas, como se fosse uma espécie de uma especialização. Não é bem especialização, mas tinha a opção de você falar assim, ah, beleza, agora que eu já tenho uma base boa de elétrica, eu vou escolher alguma área para poder atuar, né? É, aí você escolhia, né? Construção civil não, tinha engenharia, né? Sempre teve engenharia de construção civil, mas você escolhia algumas áreas específicas, né? Como a área de automação, e olha que hoje tem a engenharia de automação, né? Mas você escolhia levar a sua engenharia elétrica, que era a mãe de todas, uma área mais de automação, onde você ia robotizar um pouquinho o seu conteúdo ali, fazer algumas disciplinas na área de robótica, né, de eletrônica, de circuitos, que era onde você ia começar. E hoje tem a de engenharia de automação, especificamente a engenharia de automação, e tem as de robótica, né, que misturaram mecânica com eletrônica, e tem as de robótica ainda, tá, que é mais específica ainda. Mas digamos que surgiu antes da robótica, que foi a automação. Quando você quer automatizar algum processo, por exemplo, você tem que construir alguma coisa, mas eu cheguei a perceber algumas situações dessa no laboratório de física, inclusive. Que a gente tem a necessidade de ter que automatizar algumas coisas. Tinha coisas que você tem que chegar lá, virar alguma chave, esperar algum tempo, fechar aquela chave lá, abrir uma outra chave, medir mais um tempo. Isso é um trabalho exaustivo e manual. Então, às vezes, você tinha que criar alguma forma de você fazer isso automaticamente, né, através de um software, né, que é o nome correto. Hoje, o pessoal tem maneira de chamar de software, até mesmo aplicativos, às vezes chama de software. Né? Então, você tem que criar algum software, né, algum programinha que controla e que automatiza, né, que controla algum dispositivo. Vou dar um exemplo da minha experiência. Eu tinha um material que a gente construía um material onde era feito tudo à mão. Você tinha que construir um material. E para construir esse material você evaporava alguns elementos. Como por exemplo, a gente fazia várias camadas, como se fosse sanduíche. Né? Você vinha com a camada de ferro, por exemplo, evaporava ferro. Aí depois vinha com a camada de prata ou então de ouro. Né? Aí evaporava ouro. Aí depois vinha com outra camada de ferro. Aí depois vinha com outra camada de ouro. Isso tem uma aplicação. Quando você usa diversos materiais, uma das aplicações, para vocês terem uma ideia, é o HD. O HD, onde a gente grava, né, alguns arquivos, enfim, ele é um filme com várias camadas de materiais diferentes. Né? Inclusive, a gente tentou até desmontar o leitor, né, o dispositivo que grava a informação no HD, né, para tentar fazer uma leitura de quais camadas e quais elementos químicos que tinham ali. Para a gente fazer uma coisa mais disponível a futuramente ter uma aplicação tecnológica bacana.
E a gente ficou limitado na tecnologia, a gente não conseguiu é, fazer essa leitura, né? E a gente não tinha, conseguimos sim fazer a leitura, a gente não tinha condição de reproduzir algo semelhante, porque eram materiais, vários materiais, coisa de 10 12 elementos diferentes. E nós só tínhamos condições de fazer 5 evaporações com materiais diferentes. Né? Aí a gente foi para a parte de explorar melhor o filme, onde é gravada as informações no HD, que evoluiu muito desde então, não por causa dessa especificamente desse trabalho nosso, mas evoluiu muito que hoje o seu HD é do mesmo tamanho físico, né? A caixinha está lá do mesmo tamanho, só que cada vez que passa, são duas coisas que evoluem de forma semelhante. As resoluções das fotos, que cada vez você consegue mais informações gravar num espaço menor, né, que são os pixels, que o pessoal fala, né? E o HD, que você consegue, cada vez que passa, é, gravar mais informações num espaço menor, cada vez menor. Então a informação, a ideia era essa. A gente conseguia uma precisão maior ao gravar determinada informação no HD, porque a gente não precisava de um espaço muito grande dentro do HD para gravar aquele arquivo, por exemplo. Então, enfim, a gente fazia essas evaporações manualmente e aí nós tivemos que automatizar isso. Eram uns botãozinhos que era só rodar. Aí sabe o que nós fizemos? Só para você ter uma ideia, pegamos uns motorzinhos de carrinho de controle remoto, esses motorzinhos de hélice, esses, quase vocês não usam isso mais, né? Mas tocador de CD, tem isso, tocador de DVD, né? Tem esses motorzinhos, que é um motorzinho, o motorzinho do carrinho de controle remoto. A gente desmontava esses negócios, pegava o motorzinho e colocava lá na ligava com uma correia, né? Para quando a gente ligava o motorzinho, ele girava no sentido, ele fechava a válvula. Quando a gente invertia o sentido da corrente, ele fechava, ele abria. Então a gente fazia isso manualmente, aí automatizamos. Tinha a área de biomedicina até na física tinha a especialização em biomedicina, né? Biofísica, na verdade, né? Na física era biofísica, saúde biofísica. Aí o pessoal ia muito para a área de acústica, de fonoaudiologia, né? Desenvolver equipamentos para fazer medições de som na garganta, assim, nas cordas vocais. E a engenharia foi para a biomedicina. Eletrônica, né? A parte de circuitos sofisticados, né? Componentes elétricos e eletrônicos sofisticados. A parte de programação, né? Então, tudo isso que a gente está estudando é o pré-requisito para essas engenharias. Não tem como você fazer nenhuma dessas engenharias sem um conhecimento mínimo de física e de elétrica. Então, daí vem a importância desse conteúdo aí. Biomedicina, tá? Até a necessidade de criar isso aqui, ó, é lógico que eu não estou querendo ser simplista, mas eu lembro, na ocasião da minha graduação, os professores comentando que faltava profissionais da área da física, da área da computação, essa parte de software e hardware aqui, ó, trabalhando na engenharia, né? Para desenvolver, por exemplo, um eletrocardiograma mais eficiente, equipamentos da área de medição, tem equipamentos na área de fisioterapia que precisava desenvolver para medir a força do pulmão com a pessoa respirando. É uma área extremamente carente, essa área onde o cara tem um conhecimento de software, tem um conhecimento de fisiologia e anatomia e aplica isso na engenharia, no desenvolvimento de eletroeletrônicos. Então, essa área de física ela é essencial, tá certo? E é só. Então, eu queria só comentar rapidinho aí sobre essas áreas, diversas áreas aí que o material de vocês é o melhor material de elétrica que eu já vi, né? Porque está ensinando elétrica para uma turma que não tem que ficar revisando conteúdos diversos igual o terceiro ano. Então tá dando mais atenção pro assunto.
Então eu achei muito interessante, é o melhor material que eu já vi de apostila de elétrica, é essa que foi feita para o segundo ano. Beleza? Então tem muita coisa que vocês vão ver aí sobre aplicações aí e tal. Hoje tem várias engenharias, hoje você tem várias engenharias, mas o pai, a mãe de todas elas, né, é a engenharia elétrica, que estudava aqui tudo que você imaginar de elétrica, a engenharia estudava. Bem, gente, então tá aí, estuda, né, perdão. Ô, Carlos, deixa eu te Fala, perguntar. amigão. Para que vocês tinham que evaporar o negócio? Por que que Tinha que evaporar o negócio que você falou? a nossa intenção, né, a nossa intenção era criar, deixa eu ver se eu consigo aqui, era criar camadas. Então a gente criava camadas em cima de pegava uma superfíciezinha que era tipo um vidro, uma laminazinha mesmo de vidro, bem fininha. Essas que o pessoal usa para até para microscópio. Você já deve ter visto lá na biologia. Aí em cima dessa lâmina, né, a gente criava, porque a gente não é engenharia, nós da física, né? Nós não estamos desenvolvendo o dispositivo. A gente está desenvolvendo, auxiliando no desenvolvimento da teoria que vai vir um cara, vai ter uma grande sacada assim, fala assim, opa, eu consigo usar isso lá na engenharia, lá no HD para gravar informações, por exemplo, porque a física mostrou lá que dependendo lá da superfície você consegue gravar mais ou menos informações, por exemplo. Aí a gente criava, a gente evaporava sobre esse vidro algumas camadas, por exemplo. Vinha com a camadazinha de ferro, tá? Vou colocar uma corzinha qualquer aqui. Vinha com a camada de ferro, depois vinha com a camada, por exemplo, de. Carlos, Fala, Miguel. eu vou ter que sair aqui porque eu vou ter que tirar sangue aqui rapidinho. Beleza, Miguel, vai lá. Aí, botar um ourozinho aqui. Ou prata, né? Perdão, falei que era prata, né? E às vezes a gente usava ouro também. E a gente ia reproduzindo isso. Ia fazendo essas várias camadas aqui, ó. Aí a gente percebia, né? A gente fazia essas camadas, não é aleatório, mas para fazer essas camadas a gente precisava é, depositar sobre essa superfície aí, falar rapidinho aqui para não detalhar muito, aqui, ó. Fechou. Então o que a gente precisava? A gente precisava acumular, por exemplo, uma camada, né, de ferro, por exemplo. Aí vinha com ferro aqui, ó. Aí depois vinha com a camada de prata, AG. Deixa eu só admitir que Arthur caiu. Aí vinha com a camada de prata, aí vinha com outra camada de ferro, outra camada de prata. A gente sempre terminava com a camada que enferruja menos, né? Para não ficar enferrujando, né, estragando a superfície, né? Porque a gente sempre usava ferro, então a gente sempre terminava com, com a camada que menos enferruja, né? Porque a prata também oxida, né? Também enferruja, mas nem compara com o ferro. Então a gente para construir isso, a gente tinha que vir e jogar o ferro aqui em cima do vidro. Então a gente evaporava o ferro, né? Para o ferro ir prendendo na superfície aqui, ó, até formar uma camada. Aí depois a gente ligava a evaporadora de prata e lá evaporava um pouquinho de prata, porque a gente evaporava a prata, é como se fosse isso aqui, a gente evaporava, tinha um copinho, né, que a gente chama cádio, cadinho, que ele evaporava a prata. Então você imagina que saía as pratinhas, os átomos de prata aqui, ó, que evaporava, e esse vidro tava lá esperando a prata chegar, ó, tá certo? Aí ela ia acumulando ali, ó, até formar uma camada. Aí depois a gente vinha com a evaporadora de ferro, né? Aí a evaporadorazinha de ferro ia evaporando ferro, ia criando a camadazinha ali em cima do vidro de ferro. Então a gente ia alternando até criar essas camadas aqui, parecendo sanduíche que a gente falava, né? Aí a gente percebeu que essa camada aqui, ela tinha algumas aplicações, é, teria algumas aplicações no futuro, né?
a gente percebeu que ela teria algumas aplicações, que ela já era usada de certa forma, mas conhecia pouco da teoria em HD. Né? Meio no tentativa e erro, eles construíram superfícies lá com diversos materiais, né? Que facilitava a gravação de informações ali, naquela superfície. A gente vai estudar depois que é através de campo elétrico e campo magnético, na verdade, né? Que eles conseguiam gravar informação aqui. Então eles aplicavam um campo aqui e conseguia gravar informação. Aí criaram a imagem, por exemplo, você vai gravar alguma coisa, tudo é binário no computador, né? Informação 0 e 1. Então, uma palavra, uma letra A, por exemplo, na verdade ela é um código. Né? Uma palavra A que você escreve num texto ali, na verdade ela é um código 0 que usa 0 e 1. Né? Que a gente chama de binário lá na computação. Então o B às vezes é um código, sei lá, 0, né? O C, né? Lógico que não é só 2 assim, né? Já é 00, enfim. Né? As letras e as informações que a gente grava são códigos, né? E esse 0 e 1 está relacionado com campo elétrico e campo magnético, mais magnético, né? Numa determinada superfície. Você quer gravar alguma coisa aqui, você tem que aplicar um campo aqui, ó, num pedacinho bem pequeno aqui, ó, né? Antes esse pedacinho era maior, porque não tinha muita precisão, então não conseguia gravar muita coisa no HD, porque as regiões para gravar cada coisa eram grandes. Hoje a gente está gravando a mesma quantidade de informação num pedacinho menor, que a gente chama de cluster, né? Então a gente percebeu que essas camadas diferentes que a gente criava aqui, ó, ela melhorava a gravação de campo. Eu vou falar, é campo magnético, mas é como se fosse campo elétrico. Tá? A ideia é muito parecida. Então por isso que a gente estuda campo elétrico e campo magnético. Certinho? Então assim, bem grosseiro. A gente saberia que isso teria uma aplicação no futuro, que está tendo uma aplicação no futuro. Só que conhecia pouco dessas camadas, né? Da física em volta dessas camadas aí. Aí a gente estava investigando, né? Só que isso aí era feito tudo manualmente. A gente passou a fazer isso tudo de forma automatizada, né? Fazer aquela evaporação, tudo. Mas eram poucas camadas mesmo. A gente não conseguia produzir grandes camadas de ferro, e até mesmo porque é caro, né? O material era muito caro. Bem, então vamos lá, né? Então tem uma utilidade aí, né? A gente quer aperfeiçoar o raciocínio, a habilidade intelectual aqui com a física, né? Como se a gente fosse um preparador intelectual, né? Não é não que eu estou falando, isso aqui serve para você ser físico ou ser engenheiro. Não, isso aqui serve para você desenvolver a habilidade que explora esse tipo de raciocínio aqui, ó. Então nós já analisamos já um circuito em série e eu vou analisar as mesmas coisas praticamente aqui no circuito em paralelo, beleza? Então eu tenho 3 resistores aqui, né? Associados em paralelo, 10, 12, 15, como mostra o esquema aqui, ligados a uma bateria de 12 volts. E eu quero, é uma questão dissertativa, né? Eu quero saber a corrente em cada resistor e a corrente total. O que muda desse exercício para o anterior, que antes eu só calculava uma corrente, né? Porque era tudo em série, todo mundo tinha que passar no mesmo lugar. E depois eu quero a resistência equivalente dessa associação aí. Na verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a letra B. C. A potência dissipada em cada resistor, nós fizemos isso lá no outro circuito, né? Qual era a energia que cada um estava gastando. E a última coisa que é a corrente total do circuito e a que fluirá. É porque ele já perguntou aqui, ó, corrente elétrica em cada resistor e a corrente e a total. Aí aqui que é corrente total do circuito e a que fluirá no resistor de 12. Se o resistor de 10 queimar. Então ele mudou a situação aqui. Se eu eliminar o 10 do circuito, passar a ter só 12 e 15, vai mudar a corrente total e vai mudar a corrente que passa no de 12. Certo? E eu quero saber que os valores são esses. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou na ordem que eu tenho que raciocinar, tá?
Não dá para calcular a letra A primeiro, eu tenho que calcular primeiro a letra B. Tá? Por que, que é primeiro a letra B? Porque eu vou jogar a formulazinha Verri. E eu tenho que pensar de acordo com essa formulazinha aqui, ó, tá? Essa fórmula, ela me fala que eu preciso da voltagem. Ótimo, já sei qual é, 12. Como ela está em tudo em paralelo, então quer dizer que todo mundo está sujeito a essa diferença de potencial. Aqui é o polo menor, negativo, 0. E aqui é o polo positivo, maior, 12. Então esse aqui é o positivo, que é o polo de maior energia, e esse aqui é o de menor. Esse é o 0, o outro é 12. Todo mundo que está ligado aqui em cima, ó, aqui, aqui e aqui, ó, como não tem resistência entre os pontos, ó, todos eles estão ligados num único ponto, que é o ponto de 12 volts. E os de baixo a mesma coisa. Como aqui embaixo não tem nenhuma resistência, todos estão ligados no mesmo ponto, ou seja, 0 volts. Todos estão sofrendo uma diferença de energia, uma voltagem de 12 volts. Então eu já sei qual é a voltagem. Se eu quero a corrente total, eu tenho que descobrir a resistência. A resistência é em... Todo mundo está em paralelo, então vamos calcular a resistência em paralelo. Quando está em paralelo, gente, eu tenho que tirar o mínimo, né? Eu tenho que fazer 1 sobre RP, que é o resultado, que é a total. Aí vai ficar 1 sobre a de 10, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 15. Né? Quando é em paralelo, lembrando aí, em paralelo é a soma dos inversos, né? Aí, beleza, agora é só resolver, né? Matemáticazinha aí. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o mínimo de tudo isso aí. Quanto que vai dar o mínimo disso aí? Quanto que dá? O mínimo? Tirar o mínimo múltiplo comum dessa coisa toda aí vai dar 30, né? Que é 10, 12 e 15. Tirar o mínimo disso aí vai dar 2, vai dar 5, 6. Aqui não divide. 2 de novo, vai dar 5 aqui. 3, aqui já vai dar 15 de novo. 3, né? Vai dar 5 aqui e 5. Beleza? Então fazendo tudo isso aí, 2, né? Vezes 2 vezes 3 vezes 5 vai dar o mínimo que é 60, né? Multiplicando todo mundo aí. Tudo bem? Então 60 dividido por 10 vai dar 6. Mais 60 por 12 vai dar 5. 60 por 15 vai dar 4. Beleza? Então vai ficar 1 sobre RP. Do lado de cá vai ficar o 60. Somando todo mundo aqui vai dar 15. Aí você escolhe, ou você multiplica cruzado ou você inverte os dois lados, né? Eu sempre prefiro inverter os dois lados, né? Invertendo aqui vai ficar o RP que eu preciso, que é o paralelo. E do outro lado vai ficar 60 dividido por 15. Tudo bem, gente? Então a resistência em paralelo aqui vai dar 4 ohms. Beleza? Essa é a resistência total, ou seja, eu posso pegar aquele circuito, substituir as 3 resistências por uma só de 4 ohms. Beleza? Normal achar uma resistência bem baixa quando é paralelo, porque quando é em paralelo a corrente é máxima, o consumo é máximo. Beleza? Agora dá para pular para a letra A. Alguma dúvida na B aí, gente? Ótimo, vou entender que não, todo mundo beleza, alguns ali concordaram. Então tá aí. A perdão, está me perguntando a corrente elétrica em cada um dos resistores. Bem, não está difícil não, porque eu vou descobrir aqui agora qual que é a corrente total. Certo? Ele quer a total, então eu vou calcular a total, tá? Mas eu poderia calcular de cada um. Resistor 1, resistor 2, vou chamar aqui aleatoriamente, resistor 3. Para saber a corrente total,
Basta pegar a voltagem total, a resistência que eu acabei de calcular e a corrente. Então aqui vai me dar uma corrente de 3 amperes. Pena que não é todas iguais, né? Senão tava fácil, né? Dividia bonitinho 1 ampere para cada uma. Mas aqui vai dividir proporcional, né? Vai passar mais corrente na de 10, que é a menor, mais fácil, né? Menor, maior corrente na de 10, menor na de 15, que a de 15 é bem mais difícil de passar, comparado com a 10 ali, né? Então tá aí, essa é a corrente total, beleza? Corrente total, a resistência total. Agora eu quero a resistência de cada um dos resistores. Eu jogo o Verri de novo, tá? Só que agora eu jogo o Verri só para o resistor 1, por exemplo, para saber qual é a corrente 1. Então, vai ser 12, que todo mundo está ligado na mesma bateria, em paralelo, né? Resistência 1 é 10 vezes a corrente. Então, a minha corrente aqui vai ser uma corrente de 12 dividido por 10. Ou seja, uma corrente de 1,2 amperes. Beleza? Então tá aí, a corrente que passa no resistor de 10 é uma correntezinha de 1,2 amperes. Tranquilos? Todo mundo feliz aí, todo mundo tranquilo aí? Agora, para calcular, pode me interromper em qualquer momento, tá? Para calcular qualquer uma outra aqui, ó, fica a seu critério. Vou só seguir a ordem aqui, vou calcular 2. Então, para calcular 2, mesma coisa. Vou pegar a resistência 2, vou descobrir a corrente que passa só nele. A corrente total é 3. Então, opa, eu posso substituir aqui 12, a mesma voltagem para todo mundo. A resistência agora é 12, né? Vezes a corrente. Então, a corrente aqui vai ser 12 dividido por 12, 1 ampere. Tranquilos? Então, eu sei que a corrente total é 3. Já gastei 1,2 no de 10. Já gastei 1 no de 12. Então, a corrente que passa no terceiro é o que sobrou, né? 2,2, né? Somando as duas aqui, ó, já tem um total de 2,2. Então, o que está sobrando para fechar a outra é, 0,8. Beleza? 0,8. Então, eu nem preciso calcular, não. Ó. 0,8 amperes é o que está faltando para fechar os 3 amperes aqui, ó. Porque a corrente total, né, ela é a soma, né, a corrente total, ela é a soma da corrente que passa em 1, a corrente que passa em 2 e a corrente que passa em 3. Né? Então já sei que já conheço duas, então fechou aqui. Dúvidas? Beleza? Mas se você jogar na fórmula VRI, você vai achar também, né? Desde que você use só a resistência do 3, você vai achar a corrente 3 sim, que vai ficar 12 dividido pela resistência 3, que é 15. Vai ficar 12 dividido por 15. Beleza? 12 dividido por 15 vai dar 0,8. Beleza? Então, fechou aí a resistência, a corrente total, a corrente de cada um, a resistência equivalente. Agora eu quero a potência em cada uma das potência dissipada em cada resistor, que é a letra C. Né? Então já nomeei como 1, 2 e 3 aqui, eu vou manter essa nomeaçãozinha aí, tá? Então, a potência que gera em 1, a potência. Quando ele fala potência dissipada, tá? É a mesma coisa que potência gasta, tá? É o que está gastando. Digamos que cada resistor desse aqui fosse uma lâmpada. Quanto que ele está gastando para iluminar? É isso, tá? Então, potência 2 do resistor 2 e potência do resistor 3. Qual fórmula que eu vou usar? Uai, galera, pode ser essa primeira aqui, não pode? Pode ser essa daqui, ó. Tá? Poderia ser a segunda também, você tem voltagem, tem resistência, tá? Poderia ser até a última aqui, beleza?
Geralmente o pessoal usa essa última aqui para potência dissipada, tá? Que é R vezes I ao quadrado. Eu vou usar a primeira que está mais fácil, tá? Então vou usar a primeira, que é a voltagem de 12, né? Aí eu vou continuar essa questãozinha aqui na próxima aula. Beleza? 12 vezes a corrente que passa em 1 qualquer, 1,2. Beleza? Fechou aí. Tá certo? Então vai dar 2 ponto alguma coisa, né? 12 vezes 1,2 aí, né? Vai dar 14,4 watts, certo? E assim por diante. A outra aqui vai ser. Todos têm a mesma voltagem, né? Todas têm a mesma voltagem. O que está mudando aí é a corrente. Corrente na 2 é 1. Então, beleza, 12 watts. E aqui, a corrente que passa na outra que é 0,8. Certo? 0,8. Que vai ficar 12 vezes 0,8. Que vai dar 9,6 watts. Então, fechou. Tá certo? A dissipada em cada um. Agora, só para tirar uma provinha aqui, tá? Se você quer saber qual que é a total vai ser 12 vezes 3 amperes, ou seja, 36 watts. Quer saber se fez tudo bonitinho aqui, ó? Se você somar todo mundo aqui, ó, tem que dar 36 e vai dar, ó, né? 15, né? Vai dar aqui 36 watts, somando essas três aí. Beleza? Somando essas três aí vai dar os 36 para ter certeza que tá ok aqui, ó. A energia se conservou, né? O que cada um consome é o que está consumindo o sistema todo. Tranquilos? Aí eu continuo na próxima aula aí, né? Finalizo na próxima aula esse exercício aí. Tranquilo? Para não atrapalhar a próxima aula aqui. Beleza? Falou, galera.